Olá, boa noite. Deixa eu chamar minha convidada para a gente começar essa live. Boa noite, Viviana, Pamela. Oi, Carol. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Bom, pessoal, a live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia motora na mulher com DMD, né? Que é super raro de se falar, né, Carol? Aí eu vou É. apresentar a Carol, que ela é fisioterapeuta especialista em neurologia motora adulto infantil pela Unifesp e ela tem certificação em RTA. Aí, Carol, primeiro, muito obrigada por participar dessa live. É importante a gente falar sobre fisioterapia para mulher, né? E eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho mais da sua experiência e falasse por que você escolheu trabalhar com o neuro. Eu acho que o que me fez escolher, né, a neuro foi. Acho que a minha avó, ela teve um AVC e ela mora no Japão, né? E ela fez fisioterapia e eles reabilitaram ela na época e eu achei isso fantástico, sabe? E aí eu escolhi, desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com neurologia, né? E aí, na minha pós-graduação, como eu fiz ali na Unifesp, a gente atendia o Brasil inteiro. Então, muitas doenças raras a gente acabava atendendo lá, Uhum. muitas distrofias, né, muita doença neuromuscular. Mas, apesar disso, eu nunca tive contato com alguma mulher que tivesse o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Porque até 2009, que foi quando eu me formei na minha especialização, era categórico que distrofia muscular de Duchenne era só em meninos. É, E- pode falar. Então, e aí, o meu primeiro contato acabou sendo a própria Flávia, né, que é minha paciente já há 8, 9 anos, né? Quase oito, quase oito. É. E aí a gente teve que estudar muito, né, para. Era uma novidade, né? A gente não tinha ideia de fazer, né? É, Sabia mais ou menos como tratar como distrofia muscular, mas tinha características muito específicas da mulher, né? Então, na sua época de faculdade, nem da especialização, nunca foi falado de mulher sintomática, né? nunca, assim, era categórico. Quando a gente aprendia as distrofias, falava assim, a muscular de Duchenne é só para meninos. É legal falar que esse ano na conferência mundial, né, o tema é a mulher e a distrofia muscular. Então, eles mostraram vários artigos publicados na década de 80, por exemplo, que já tinha relatos de meninas com sintomas da distrofia de Duchenne. Até a descoberta da distrofina foi através do estudo de algumas mulheres e meninas com distrofia muscular, né? Então, é importante a gente falar disso. Tem bastante gente aqui que me segue que é de universidade, tem médico, tem pediatra, você também, né? É importante a gente falar disso para desmistificar isso, né? De que realmente mulher pode sim ter sintoma. Não é normal, né? Os sintomas podem variar, podem ser sintomas leves, moderados, algumas têm até sintomas mais avançados da DMD, muito parecido com o dos meninos, né? Mas é importante a gente falar que sim, mulher pode ter sintoma, né? E apesar desse conhecimento, existe desde a década de 80, é muito pouco disseminado, né? Por isso que existe também o subdiagnóstico, né? Tem muitas mulheres que têm sintomas já há muitos anos, só Uhum. que como existe ainda esse preceito, né, de que não existe em mulheres, elas são subdiagnosticadas e são, na verdade, diagnosticadas erradas, aí o tratamento é errado, É. e acabam fazendo tratamentos que, na verdade, prejudicam, né, a evolução da doença. Aconteceu comigo, né, a Carol sabe um pouco da história. Eu recebi vários diagnósticos diferentes de outras distrofias, de polimiosite, de miopatia metabólica.
E eu cheguei a tratar para polimiosite, mas não reabilitava, né? Que a ideia do tratamento era reabilitar, voltar à função. E aí, de tanto desconfiar do diagnóstico e não perceber evolução, eu fui insistindo, procurando vários médicos, até que um pediu o exame do mapeamento do genoma, né? E aí, nesse exame, sim, que detectou que era distrofia muscular de Duchenne, com deleções do 8 ao 16, e aí mostra direitinho quais são as alterações no cromossomo X, né? E a Luciana, que eu conversei ontem, ela também teve vários diagnósticos diferentes. O diagnóstico clínico dela era distrofia de cinturas, e aí depois de alguns anos, ela fez também o exame e foi diagnosticada também como Duchenne, no caso dela, da primeira mutação da família, né? A mãe não tinha, né? Não tinha nenhuma descendente da família dela. Carol, a gente fala um pouquinho de mulher, né? Que mulher pode ter sintoma. Quais são, então, as características que você vê, as similaridades, né? E as diferenças da mulher e do menino com DMD? Eu acho que o que é muito parecido é o que eles chamam de pseudohipertrofia, né? Apesar dos sintomas das mulheres ser mais leve, é característico quando você observa a panturrilha, ela parece forte porque ela é maior, ela é hipertrofiada, mas essa hipertrofia ela não é formada por músculos, né? Na verdade, ocorre um depósito de gordura onde existia essas fibras musculares, né, gerando essa falsa hipertrofia, que é um músculo grande, aparentemente grande, mas que ele não tem potência muscular de contração. Outra coisa é o sinal de Gowers, que é aquele sinal que quando a pessoa vai se levantar, como ela não tem força suficiente para se levantar, ela se apoia nas coxas e vai meio que se escalando para se esticar. Também acontece, claro que mulheres que os sintomas são bem leves, às vezes não acontece, mas é bem comum em ambos os casos. De todas as pacientes que eu atendi, assim, que são sintomáticas, a maioria delas fala da pseudohipertrofia da panturrilha, fala da manobra, e elas falam também, às vezes, da escápula um pouco mais para fora, né? Que é a escápula alada. Nem todas têm, né? Vai depender muito de onde ela tem mais fraqueza muscular. Seria isso? Uhum. Algumas têm o início mais para membros inferiores, né? Algumas mais para membros superiores. O que a gente observa também é uma fadiga maior num tempo de calor, né? Em locais muito quentes que você não tem um ar-condicionado, né? Eles usam até toalhas geladas para esfriar a temperatura do corpo, porque diminui muito a sensação de fadiga. Eu tenho bastante fadiga no calor e no inverno eu fico com mais dor muscular, né? Fica mais enrijecido, né? Mais difícil até para fazer alongamento, né, Carol? E aí que entra o nosso jeito, assim, como não existe um protocolo, né, para atender, como existe um guideline para distrofia muscular para meninos, não existe um guideline para meninas, né? Então, quando a gente começou a pensar no atendimento da Flávia, foi, entre aspas, uma tentativa e erro, mas uma tentativa e erro dentro de uma margem de segurança e que levava em considerações o clima, o como ela chegava na clínica, se ela chegava para o atendimento já fadigada, a gente não ia fazer nenhum tipo de fortalecimento. Se ela chegava já com uma queixa de dor, de contratura muscular, também não. O objetivo era tirar a contratura muscular, promover alinhamento. Né? Acho que a gente foi fazendo, né, várias tentativas, aí o que deu muito certo a gente continuou, o que não deu muito certo a gente deixou de lado, mas para cada fase também da vida dela a gente foi adaptando. Então teve uma fase que ela estava fazendo a faculdade e ela tinha que andar muito, então a gente eu falava para ela assim, vamos fazer uma restauração, né, vamos só fazer um carinho, tirar essa contratura, porque parece que não, mas quando você tem um músculo contraturado, que ele está encurtado, né? E você ainda em cima desse músculo que ele já está sofrendo, né? Uma perda de fibra muscular por conta da doença, você pede uma contração,
é claro que a resposta vai ser menor, né? É claro que a pessoa vai fadigar muito mais. Então, é mais importante você dar uma recuada, falar assim, ó, gente, não vai treinar a mobilidade, fortalecimento, mas eu vou trazer esse músculo para uma situação mais saudável para ela conseguir fazer as atividades de vida diária numa boa, do que a gente ficar pensando também só em fortalecimento, né? É. Legal você ter falado disso, porque eu lembro que quando eu fiz o tratamento para poliomielite, eu fazia um tratamento de reabilitação, então fazia fisioterapia todos os dias dentro da piscina, fazia alongamento, mas também fazia um monte de exercício de força, pulava na cama elástica, fazia um monte de coisa. E quando eu saía da piscina, eu estava extremamente fadigada e via os músculos, principalmente da perna, fasciculando muito. Então, eu ultrapassava o meu limite e quando eu saía da piscina, eu tinha que sentar lá meia hora para descansar antes de conseguir tomar banho, ficar de pé e andar, porque a fadiga, eu chegava ao ponto de fadiga, né? Então é importante falar É isso para as que mulheres também, né? Que eu a acho que gente tem que... pontuar bem quais são os sinais de fadiga, né? Assim, eu acho que a importância disso é a gente oferecer informação para as pessoas, elas terem Uhum. senso crítico quando elas forem receber algum tratamento, né? Então, fadiga é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Eu acho assim, é uma situação, é uma festa de casamento. Eu vou e vou aproveitar e vou ficar cansada. No dia seguinte, pode ser que eu fique deitada, mas eu vou aproveitar porque é um momento único, é uma coisa que eu quero aproveitar. Mas o dia a dia, a gente tem que controlar muito, né, essa fadiga. Então, com a Flávia era assim: se a gente fizesse um exercício e eu falava, me fala como você ficou depois, principalmente como você ficou amanhã. Então, sinais de fadiga, se ela teve dor no local onde a gente fez o treino, se ela teve muita fasciculação, que é aquele tremor, né, do músculo, sabe quando treme também Uhum. aqui embaixo, O assim, olho ali na cobra. o olho, às vezes a gente faz um treino de perna e no dia seguinte ela consegue, sente fascicular muito a coxa, isso é um sinal de fadiga. É, Dificuldade para dormir, né? Uhum. Falta de ar. Isso tudo a gente tem que anotar e pensar assim, talvez nesse dia a intensidade foi demais ou esse exercício não é mais adequado para ela. A gente adapta, né, para Uhum. ter aquele movimento, promover aquele movimento, mas de uma outra forma. E E uma a coisa que gente a vai. gente fazia muito é que quando você se sentia fadigada, a gente associava com a nutrição, que era um negócio que dava muito certo, quer É, dizer, dá certo até agora, né? é legal falar disso, né? Porque a nutrição ela consegue ajudar em algumas questões. Então, a gente pode usar aminoácido para preservar um pouco essa massa muscular, para que a progressão não seja tão rápida assim. Mas lembrando que nutrição ela não vai fazer milagre, né? Então, você precisa entender qual é o seu ponto de fadiga para não chegar até lá. Mas o aminoácido ajuda. Os antioxidantes também vão ajudar nesse processo de oxidação celular que acontece o tempo inteiro, né, na distrofia. E vai reduzir dor também. A gente tem várias estratégias para diminuir dor pós-exercício e para melhorar a vasodilatação daquele tecido, para chegar mais nutrientes para ele se recuperar mais rápido. Então, eu percebo que antes do antioxidante, depois do antioxidante, a terapia mudou bastante, né? O Uhum. rendimento e a evolução depois também é muito melhor. E os exercícios também, né, que a gente consegue fazer hoje são diferentes de quando você não fazia esse suporte nutricional, né? É. Eu acho que você tem Hoje uma eu vou. resposta melhor abdominal e a gente consegue evoluir nos exercícios, né? Diminui bastante a dor. Mas é legal falar que foi uma evolução, né? Lá no começo, há 8 anos atrás, a terapia era muito tranquila, fazia 10 minutos, parava, sentava, fazia alongamento, não fazia praticamente nada, né? E no começo eu É. também fazia pilates para ajudar bastante no alongamento. Então, eu dividia as sessões, fazia alguns dias com a Carol e outros dias com a Tati, fazia pilates para ajudar bastante no alongamento, fortalecimento do core, né, da região do abdômen, que é importante também, né, Carol? E um aspecto que é reservado às mulheres é o período menstrual, né? Que quando você tá na TPM ou quando você tá mesmo menstruando, a Flávia também, eu já falo, já entra com seus antioxidantes, né? Porque
diminui muito a atividade, né? Tanto pélvica, que afeta a atividade abdominal. Então, é um momento também que a gente não pode fazer muito esforço, que a gente tem que olhar mais com cuidado, evitar a fadiga, que aí a fadiga ela leva muito mais. Até alguém escreveu alguma coisa de cãibra, cãibra também é um sinal de fadiga. Ah, é verdade. Cãibra é um sintoma que eu nunca tive, eu acho, assim, né? Não é muito comum ter fadiga, ter cãibra. Mas a fasciculação muscular eu percebo bastante, assim. Às vezes até fazendo atividade de casa, se eu faço um pouquinho mais de esforço, principalmente no braço e na perna esquerda, que é onde eu tenho mais fraqueza muscular, aí eu sinto um pouquinho dessa fasciculação. Entender que as atividades que a gente realiza em casa é um esforço. Ele tem que contar no seu dia a dia como um esforço. Então, se você faz fisioterapia 2 vezes por semana, é um dia que você não vai chegar em casa e fazer faxina, né? Você já foi. A gente tem que pensar que a gente tem uma quantidade de combustível que a gente pode gastar todo dia. E aí você vai à fisioterapia, você gastou metade, você não vai fazer uma atividade que gastaria o tubo inteiro. Você vai dar uma separada. É importante essa programação das suas atividades, porque isso a longo prazo vai fazer muita diferença na sua independência, na sua funcionalidade, as questões de deformidade que é menor nas mulheres, mas existem também as questões de escoliose, de diminuição da capacidade respiratória, né? E se você pensar que daqui 10, 20, 30 anos, o quanto você gastar do sua poupança de energia agora vai fazer diferença daqui 30 anos, né? Então, é importante a mulher fazer a fisioterapia. Vamos elencar. Por que é importante ela fazer fisioterapia? É, eu vou separar assim do que é o normal e do que é reservado só para as mulheres, né? Então, a questão do ciclo menstrual, você tem que fazer para você promover esse alongamento nesse momento, né? Talvez seja um momento de você não fazer tanto fortalecimento, mas você voltar às atividades de uma forma tranquila, evitando a fadiga. Pensar também que as mulheres elas podem gestar, pensar nesse pós-parto, né, na saúde desse assoalho pélvico. Não é minha área, né? A Flávia também já fez fisioterapia pélvica. É algo que a gente tem que ter um olhar para isso, tanto para a saúde uroginecológica, né, a saúde sexual da mulher, para evitar assim questões de incontinência, né, de urgência, outra. E aí as questões que indiferente do sexo é assim, a gente tem que evitar o aumento da CPK, né? A gente tem que evitar o aumento da liberação de cortisol, de radicais livres. Então, você não pode fazer exercícios que fadigam, mas você também não pode deixar de fazer exercício e virar sedentário. Que daí você vai, além da perda muscular por conta da distrofia, você vai ter uma perda muscular por conta do sedentarismo. E aí, a ideia da fisioterapia é achar esse meio termo, né? Entre o excesso de exercício e o imobilismo total, o sedentarismo, né? E aí, esse meio. Por que fazer isso? A gente consegue promover alongamento, né? Evita deformidades, encurtamento, desvio de postura. Toda pessoa que tem um desvio de postura, ela aumenta o gasto energético, né? Se você está pendendo para frente, os seus músculos posteriores têm que fazer muito mais força para te manter em equilíbrio. Então, se você tem uma pessoa mais alinhada, ela tem reserva de energia para gastar com outra coisa, que ela não está gastando para manter a postura, né? Outra coisa é. A gente ganha força? Eu acho que a gente ganha, né, Flávia? É Tudo que claro você que. vê é que uma vez que você perdeu força, você não recupera mais nada, né? Mas a gente percebeu ao longo desses anos e com o trabalho ali de formiguinha, né? A cada ano melhorando um pouquinho, que o que eu tenho mais fraqueza muscular é no quadríceps esquerdo. É quadríceps e glúteo, né? Que a gente percebeu que era mais difícil. Lá no começo da terapia não tinha contração praticamente de nenhum dos dois. Hoje em dia já melhorou um pouquinho, ganhou um pouquinho de força, mas é claro que o ganho é muito menor que a perda, infelizmente, né? Então a doença ela é progressiva
Mas o que a gente faz é segurar um pouquinho a progressão da doença com tudo isso que a Carol falou, né? É importante também o controle de peso, né? Você falou da gestação, a gente tem que pensar nessa mulher que deseja ter filho e tem DMD, que ela tem que fazer um trabalho antes da gestação, durante a Sim. gestação, para que ela não ganhe muito peso, e depois da gestação, por conta da questão do períneo, do assoalho pélvico, que precisa trabalhar, né? Então, É, como você vai estar no pós-parto vai depender como você estava antes, durante, né? E como você vai estar no seu momento no seu envelhecer, também vai depender o que você fez antes também, né? Um corpo que ele já tem uma memória de atividade física, de uma contração abdominal, né? Uma consciência corporal, com certeza, assim, a evolução dela vai ser outra. E é claro que a gente está falando aqui de um N de uma pessoa, né? A gente tem uma experiência de uma aham, pessoa, mas que se eu pegar a minha experiência com outras doenças neuromusculares, a gente consegue incluir muito conhecimento, né? A gente consegue replicar muita coisa. ontem a Lu estava comentando que ela ganhou um pouco de peso e ela fez uma dieta, fez um jejum intermitente, e aí esse jejum ela perdeu bastante peso, mas ela perdeu muita musculatura ali da região da coluna. Então, quando a gente fala de peso, é a mesma história dos meninos. Não pode estar nem acima do peso e nem fazer dieta maluca que você corta carboidrato, corta proteína, e fica com uma dieta muito restrita, porque aí você vai acelerar a perda de massa muscular, que é o que a gente não quer também, né? Então, o É que a gente exercício fala muito de exercício, né? Mas só que a má nutrição também, eu acho até que ela é mais rápida e mais impactante, sim, né? Para perda de sim. força. Uma dieta É, mal feita. com certeza. E a dieta bem feita ajuda no exercício, inclusive, né? E aí, falando de exercício, Carol, quais são os exercícios que são indicados para uma mulher com DMD e quais são contraindicados? Então, contraindicação é qualquer exercício que te leve à fadiga. Então, Uhum. perceber no seu corpo, assim, se está te cansando, você tem que ser categórico e falar assim, eu não vou fazer mais além disso, porque vai me fazer mal. Uhum. Não faça. Se você sentiu que está cansando, tem que parar, porque no dia seguinte você vai sentir sintomas ruins. Essa percepção de fadiga é algo que você vai aprendendo com o tempo, né? Porque no É, começo eu achava que mesmo cansada, eu tinha que fazer até o final, porque senão eu não ia conseguir evoluir na terapia. E na verdade não, né? Então, começou a sentir cansaço, já para. Cansou, parou. É é, assim, né? é. Porque é melhor a gente fazer um pouquinho menos do que a gente fazer demais e levar uma lesão maior, né? Porque quando você faz algo que leva fadiga, você aumenta, né? A quantidade de CPK, você aumenta a perda de fibra muscular, e como o seu corpo não está lá fabricando novas fibras musculares, você só vai aumentar o depósito de gordura. Então é uma coisa rápida, né? Rápida, É, vai parecer, visualmente você não vai ficar com a perna, o braço fino, mas você vai sentir na sua função que você vai perder. é. Então, correr, muito peso, Musculação, então, não é indicado. não é indicado, mas cada caso é um caso, né? Eu não faria uma musculação convencional, mas eu usaria, dependendo do caso, um pouquinho de resistência. Dá para usar um halter, né? De 1, 2 quilos, dependendo do caso. Tem que estudar. Se você levantar 1 quilo e já te der uma dor, já te der fadiga, já te der uma fasciculação, uma cãibra, não faça. Existem muitos exercícios que você pode fazer, né? Então, não é só pegar peso e ficar se mexendo. O alongamento em si, ele é super indicado. Na verdade, é importante que você faça de 3, 4 a 5 vezes por semana. O alongamento por si só promove, evita, na verdade, o acúmulo dessas gorduras, dessas células Sim. de gordura no músculo, evita que você tenha desvios posturais, evita que você tenha contraturas musculares, te dá um bem-estar. Uhum. Quem fica pensando em caloria também queima caloria, né? Queimar, fazer um alongamento. Alongamento é super, super indicado. Claro que você não vai Uhum. fazer um alongamento que te dê muita dor. A ideia não é essa.
Mas alongar é importante fazer dia sim, dia não. Uhum. E E outra alongar o coisa corpo que inteiro, né? Não só fazer alongamento de panturrilha e de perna, alongar pescoço, braço, costas, abdômen, tudo, né? tronco, porque a gente acha que vai fazer fortalecimento, a gente só pensa em braço, abdômen e perna, né? A gente esquece do músculo que está o tempo todo. Opa, desculpa. A gente esquece do músculo que está o tempo todo contraindo, que é o músculo cardíaco e o respiratório. A caixa Uhum. torácica está o tempo todo mandando ar para você, né? Se você não tem mobilidade da caixa torácica, não adianta ter força na perna, certo? Sim, Então, né? alongar muito a caixa torácica, a gente pega bastante pesado, né, no alongamento do tronco, dessa musculatura cervical. Ela é super importante para manter a capacidade vital, capacidade funcional pulmonar. Uhum. Outra coisa também que é muito importante, que tem bastante artigo que comprova, inclusive eu achei um artigo de 1986, de uma menina também, que eles Ah, fizeram um treino com ciclo ergômetro. o E que que é eles isso? viram com bicicleta ergométrica, Ah, com bicicleta. 3 vezes por semana. Daí ela começava 15 minutos na perna e 15 minutos no braço. Você já viu, né, um que o pequenininho que eu tenho, dá para pôr em Aham, cima da mesa, né? aham. 15 minutos, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Daí eles fizeram depois um estudo e viram que diminuiu a quantidade de células gordurosas acumuladas nos músculos. E é claro, né, a gente está falando de novo de uma pessoa, né? Então, cada Sim. caso é um caso, né? Mas já dá uma luz assim pra gente. A Flávia, ela faz bicicleta Uhum. ergométrica nos dias que ela não vem na físio. Quando eu descobri lá em 2015 a distrofia e eu passei por uma fisioterapeuta, ela falou que não era indicado fazer exercício aeróbico, né? Não fazer nada porque podia fadigar. Mas aí a gente foi estudando, lendo e vendo que depois saiu até um artigo falando até para o menino que é importante fazer um pouco de atividade aeróbica, né? É a mesma coisa, faz um pouquinho até não fadigar, né? Começou a cansar, para. Mas que não fazer atividade aeróbica também era ruim. Então, a gente fica nesse limite, assim, né? Não pode fazer demais, mas também não pode deixar de fazer. E esse limite a gente vai traçar individualmente, cada um tem o seu limite, sempre atento aos sinais de fadiga. Então, se você for começar, a minha dica é começar com 5 minutos. Parece pouco, Uhum. mas não é. Faz 5 minutos e observa como o seu corpo fica. Observa como ele fica no dia seguinte. Porque a ideia não é só exercitar a perna. Quando a gente está fazendo um ciclo ergômetro, quando a gente está fazendo uma bicicleta, tem baixo impacto, tem pouco risco de queda e você está fazendo um treino cardiorrespiratório, né? Porque é isso, não adianta a gente ficar preocupada só com a força da perna se não tem gente mandando sangue, mandando oxigênio para esse músculo contrair. Sim. Não anda Até é atrás um de olhar, oxigênio e não recupera depois do exercício. E a fadiga fica fadiga mais rápido, o tempo inteiro. É. causa uma lesão ainda maior. Então, tem estudos que não é em distrofia muscular, mas eles mostram que quando o paciente ele tem uma biomecânica respiratória ruim, a resposta muscular e a perda muscular é muito maior. A resposta Uhum. muscular é pior e a perda muscular é maior. E a gente pode pensar, se você raciocinar, isso também serve para distrofia, né? Uhum. Você vai levar a fadiga mais rápido, e essa fadiga vai levar a uma lesão muscular, e essa lesão muscular vai ser substituída por uma célula de gordura. Né? Uhum. Então, o quão é importante manter a saúde respiratória, e por isso que é bom usar o ambu, né? Melhora a qualidade do sono, você repousa melhor para o dia seguinte. Uhum. Aí o repouso é super importante, né? Para recuperação e para você ter energia no outro dia para fazer suas atividades, né? E diminui também o acúmulo de cortisol, né? Uma noite de Ah, sono com bem. certeza. E, Tô e vendo um o quanto comentário a. aqui, Carol, da Juliana, que ela estava falando que ela sofreu muito quando criança, que ela é portadora e assintomática, e os médicos diziam que era dor de crescimento. Isso aconteceu comigo também,
de médico falar que não tinha nada ou que era dor de crescimento. E aí ela falou que ela tem um problema de coluna, tem uma arritmia cardíaca, cãibra e tem muita fadiga. E a panturrilha também é aumentada e ela só descobriu que tinha quando ela descobriu que o filho dela também tem DMD e os médicos nunca cogitaram que pudesse ser DMD. Juliana, eles não cogitam mesmo. E eu sei, o que você contou é a minha história, a história de outras pacientes também, né? Que tinha muita dor, muita fadiga ali na infância e que ninguém nunca cogitou que pudesse ser distrofia muscular. Nem sei se eles sabiam que existia distrofia muscular. Inclusive colegas que fazem um mau atendimento que acabam até piorando o quadro, né? É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, o que a gente tem que evitar? Musculação, né? Exercício com muita carga, muita repetição. Correr na esteira, pode? Depende muito do caso, mas de uma forma geral eu não oriento correr, né? É um Tudo bem, exercício de uma potência muscular muito grande, né? Você precisa de potência, você precisa de impulsão para fazer o movimento, né? Então, todo mundo que corre vai ter uma lesão muscular, que se você tem um corpo sadio, ele vai compensar e depois vai fazer o ácido lático e tudo vai voltar ao normal. Num outro caso, a chance disso levar uma lesão muscular e piorar o caso é muito grande, né? Eu não E a gente tem que indicaria correr. falar do risco também da rabdomiólise, né? Porque se você tem uma degeneração muito importante ali da musculatura, isso vai cair na corrente sanguínea e pode interferir no funcionamento renal. Quando a primeira vez que eu fiz o exame de CPK, o meu exame deu 5.000 e pouco, e se eu não me engano, o padrão é 90, ali próximo de 90. E eu fiquei internada no final de semana, tomando água, soro para baixar minha CPK, e ela baixou de 5.400 para 1.900. Assim. Então, ainda é uma CPK muito alta. E os médicos achavam que eu estava ou que eu estava infartando ou que eu estava com rabdomiólise, que é nesse excesso dos substratos, né, ali da parte muscular que estava ali na corrente sanguínea. Então tem que tomar cuidado. Não é só que pode progredir mais rápido, pode piorar, mas tem outras repercussões, né, dessa atividade. A questão do impacto não é ruim, sabe? Você fazer saltos, né, controlados é bom para a saúde óssea, né? Para a saúde vestibular, né? Que você tem que pensar também não só na questão muscular, né? Você também tem que pensar na questão vestibular, que se é um corpo que fica muito mais numa mesma posição, que você oferecer um movimento rápido de impacto também é sadio. Você promove essa diversidade de estímulo, né? Mas o correr, a gente pode oferecer as vantagens do correr com outros exercícios que são mais seguros, sabe? Uhum. Então, Carol, não correria. Vamos falar então também de outras técnicas, né? Porque ao longo desses 8 anos a gente veio testando várias técnicas para recuperação de fadiga, para melhorar a força muscular. Então, hoje a gente está fazendo bastante RTA, né? Você quer contar, explicar para o pessoal o que é o RTA? O RTA é uma técnica que chama reeducação tóraco-abdominal. E eles fazem esse realinhamento da caixa torácica para melhorar a atividade respiratória. Então, como eu estava falando, que a atividade que a gente realiza o tempo todo é a respiração. Se nessa respiração a gente tem qualquer tipo de desvio postural, reajuste postural e existe carga sobre o sistema respiratório, você vai gastar muito mais energia e você vai repetir esse desequilíbrio infinitas vezes durante o seu dia, né? Então, se você já tem uma fadiga, se você já tem uma perda muscular, isso aí é multiplicado, né? Então, quando você vai e equilibra essa caixa torácica, né? Você tira toda a tensão,
muita tensão, né? As pessoas têm muita tensão em parte cervical, em peitoral, e essa caixa torácica está elevada. Quando você respira desse jeito, você usa só a parte, é, só a parte de cima do pulmão, né? E você deixa de ventilar a parte de baixo. E aí você já tem a DND que já leva uma perda dessa capacidade respiratória, então você somatiza, né, os problemas. Uhum. E aí se você aplica a técnica do RTA, que ele abaixa sua caixa torácica, suaviza a respiração, faz você gastar menos energia e faz esse ar entrar desde a base do pulmão, de uma forma que gaste menos, que os músculos sofram menos, é claro que vai te trazer muitos benefícios, né? E isso associado ao ambu, que ele faz esse empilhamento do ar no pulmão, ajuda a expandir, evita que esses alvéolos, que ficam principalmente na base, se fechem, né? E a cada vez mais diminua esse volume pulmonar. Na semana que vem, a Maíra, que é fisioterapeuta respiratória, especialista em neuromuscular, vai fazer uma live comigo para falar de fisioterapia respiratória, para falar de tudo que a gente precisa fazer, e aí a gente vai focar na fisiorrespiratória. Aí a gente vai explicar direitinho o que é esse empilhamento diário, o que é o ambu, para que servem esses equipamentos. Como o RTA, ele na verdade, ele ajuda no funcionamento abdominal. Se você tem um abdominal mais ativo, mais funcional, você melhora a tua postura, você gasta menos energia para controlar sua pelve, para controlar sua cintura escapular. E outra que é uma técnica gostosa, né, Flávia? Não é sofrida, né? Não é uma coisa doída. Porque eu acho que a gente também tem que tirar um pouco, né, que fisioterapia é uma coisa desagradável, uma coisa sofrida, sabe? Tem que ser também Terapia não é boa. massagem, mas... Não é massagem, né? Mas a gente tem que, como é algo que vocês vão fazer a longo prazo, né? A vida inteira. A vida inteira, ela tem que, não pode ter uma conotação negativa, né? E aí eu pelo menos estou tentando fazer isso nesses Tá dando anos certo, aí. tá dando É. certo. Além disso, Carol, a gente usou também o FES, né? Ela está me perguntando se ela deveria fazer a fisiorrespiratória, mesmo não tendo nada respiratório, sim. Já deve fazer antes, como prevenção, e principalmente porque trabalha a parte abdominal. uhum. Vai sempre prevenir, né, que você tenha uma piora, ou que você venha a ter um sintoma respiratório. É importante fazer antes. Os sintomas respiratórios, às vezes é uma dor de cabeça ao acordar, às vezes é um Uma cansaço, fadiga. uma fadiga. Então, e é importante fazer os exames também, né? Prova de função pulmonar e que mais? E às vezes, se tiver alguma alteração de sono, né, também precisa fazer a Polissonografia. radiografia. Uhum. Faz bastante diferença. Outra coisa que a gente testou, que não tem muito artigo científico também para a gente embasar, mas eu usei com a Flávia, é o FES. Só que eu não usei o FES para promover uma contração muscular muito grande. A ideia era mostrar para o corpo dela que região ela tinha que recrutar. Então, como era uma musculatura que há muitos anos ela não vinha usando, o que eu fazia? Eu pedia um movimento que precisava daquele músculo e jogava uma corrente elétrica só para o corpo dela entender onde que era a contração, onde tinha que contrair. Porque a Flávia, ela sempre foi muito ativa, então ela já compensava. Para fazer aquele momento, ela fazia. Só que ela usava outros músculos para fazer. Então, quando eu jogava o fez, eu mostrava para o corpo dela, não é isso, é esse músculo aqui que é para contrair. E Foi isso uma foi algo... representação do músculo, né? Porque às vezes ela É, podia contrair o quadríceps e contraía outro músculo. é. E isso foi algo que foi positivo, né? Ao longo desses anos, que a gente Melhorou conseguiu bastante. dar uma ressuscitada no quadríceps e no glúteo, né? Porque o glúteo não funcionava, né? O glúteo esquerdo e, a gente percebia até uma diferença de tônus muscular, né? Tinha menos tônus no glúteo, menos no quadríceps, hoje é um pouco mais parecido, né? Um lado do outro. É. A gente usou também na época da faculdade, né? Que na faculdade
a mesa que eu usava no primeiro ano não era uma mesa adequada, era uma cadeirinha de escola, tipo cadeira de escola infantil que tem o bracinho aqui, né? E era uma cadeira baixa e uma cadeira dura, né? Com assento bem duro. E aí eu pedi para fazer a adaptação lá na faculdade, trocar a cadeira e colocar uma cadeira estofada e uma mesa. Mas mesmo assim, né, Carol, eu sempre tinha muita dor muscular, principalmente aqui na região dos ombros. Então a gente usou o kinésio também nessa época, né? A gente usou o kinésio para tentar dar um pouquinho mais de sustentação para esse ombro, porque como ela não tinha apoio, ela acabava fazendo uma contração constante nesse músculo e ela ficava fadigada e levava dor. A gente usou também para panturrilha, né? Quando ele estava muito Ju, empresta meu filho. encurtar. O A Ju quê? falou, pô, me empresta sua física, tô amando. Que bom, Ju. E a gente usou muito para panturrilha também, quando estava muito encurtado, né? Que você estava perdendo um pouco de função. A gente usou para dar uma relaxada assim na musculatura. E acho que usei também para dar uma ativada do seu abdômen, né? Abdômen. No primeiro ano de faculdade eu ia toda colorida pra faculdade, com o kinésio no pescoço, no ombro, em tudo quanto é lugar para ajudar, né? Outra estratégia que a gente usou, que você falou aí, é a adaptação do mobiliário, né? Tanto assim, na escola, como no trabalho, como em casa. Se você passa muito tempo numa posição, seja para trabalhar, seja para estudar, ou para fazer alguma Uhum. atividade funcional dentro de casa, ela tem que estar o mais adequada possível, né? Então, a Flávia, ela teve que mudar a mesa lá na faculdade, e quando ela vai cozinhar, por exemplo, que ela fica muito tempo em pé na cadeira, às vezes ela coloca um banquinho para diminuir a tensão na lombar. Quando ela vai trabalhar, ela tem que colocar um banquinho também nas pernas, Um no pé, apoio né, no para pé. fazer esse apoio. Porque por mais leve que seja, que ela fique com o pé levemente pendurado, que o calcanhar dela fique levemente para cima, ela já faz uma contração desse quadríceps. E ela vai sentir que depois de 1, 2, 3 horas sentada, ela vai levantar com dor e vai claudicar mais, vai mancar mais, vai sentir mais dor, vai dormir mal, e aí é uma bola de neve. Dorme mal porque estava doendo, daí não dorme bem, não descansa, acorda fadigada, e aí é uma bola de neve, né? Na Então, minha cozinha eu tenho dois banquinhos. Eu tenho um baixinho que eu uso para colocar coisa na geladeira, na parte de baixo, assim, para não ficar agachada, porque se eu agachar eu não levanto sozinha. Eu preciso de apoio, eu preciso de apoiar em algum lugar para levantar. E tem um banquinho mais alto que eu uso principalmente quando eu vou lavar alguma coisa, né? Vai lavar um pezinho de alface, aí eu sento ali às vezes para não me cansar demais, não ficar muito tempo de pé. Aqui em casa eu não precisei fazer nenhuma adaptação ainda, mas o meu assento sanitário é um pouco mais alto. É normal, mas é um pouco mais elevado, então me ajuda bastante. Para sentar e levantar, eu acabo usando as mãos, né, como apoio também para sentar e levantar. O que mais? Aqui na minha mesa de trabalho também é uma mesa que tem uma altura ideal, com apoio de braço, com suporte no pé, né, para atender aos pacientes. E o que eu faço também é dar intervalo entre um paciente e outro. Então, eu nunca atendo 6 pacientes de uma vez. Eu atendo alguns de manhã, dou um descanso no horário do almoço, então eu tiro sempre 2 horas de almoço. E aí eu atendo pacientes à tarde, nunca atendo paciente muito tarde, assim, da noite, porque se eu já atendi durante o dia, né, eu não vou conseguir ficar muito tempo ali. Então é isso que eu faço, né? Tiro alguns períodos de descanso. Então, quinta-feira é um dia que eu atendo só no período da tarde, e aí eu vou adaptando a minha agenda assim também, para não ficar o dia inteiro sentada e mexendo no computador, né, na mesma posição. isso é super importante você saber dividir o seu tempo no dia a dia. Que isso que vai falar quanto tempo você vai ter esse gás, né, para fazer o que você faz hoje, depende Uhum. do quanto você respeita o seu corpo, né? É, Outra coisa também que a Flávia fez foi osteopatia, né? muito legal. Que ajudou muito a gente em várias questões, né? Nossa, várias Uhum. questões. Algumas de aderência, né? Como as aderências que ela tinha na panturrilha, na cervical, na coluna. Eu acho que o que mais marcou foi o quadríceps direito. Lembra lá no começo que eu tinha um quadríceps super enrijecido, que a Carol tentou de tudo.
e era um quadríceps que eu tinha dor mesmo para andar. E aí, em uma sessão de osteopatia, eu lembro que o Marcel conseguiu liberar bem ali aquele músculo e até o caminhar melhorou bastante, né, Carol? Porque algo que ajuda, né? Vem somando. Então a gente consegue até mudar o objetivo da terapia depois. Que Sim, dentro da fisiomotora eu não consigo alcançar, daí a gente vai buscando em outras técnicas e deu muito bem, né? Deu muito certo. muito legal. O legal de falar na Girassol, onde a Carol atende, né? E a Tainá também, às vezes as duas trabalham em conjunto. Então, a Tainá faz uma técnica de osteopatia, a Carol faz uma técnica de fisiomotora, e aí, duas cabeças, três cabeças, a gente sempre discute muito, né, Carol, o que vai fazer. E eu Uhum. sempre levo um feedback para ela, isso não funcionou, eu tô com dor, tá assim, tá assado. E a gente vai testando, né, as técnicas com segurança e ajuda bastante, né? Uma outra coisa que ajudou bastante também, principalmente no controle da dor, foi a acupuntura, né? É. Não só da dor, mas também aspectos psicoemocionais, né? Precisa de apoio, né? Sim, É com muita certeza. coisa. É muita coisa para enfrentar, né? E só tratar do corpo não dá certo, né? Não dá Tem certo. que. E a acupuntura ajudou bastante nessas questões também, né? A ventosa terapia também ajudou, que a gente É. fez. Então Também a foi gente bem vai legal. testando uma série de técnicas, né? E vai vendo que funciona, né? E a gente sempre começa assim, calminha. A primeira sessão a gente sempre, ó, vamos fazer um ou dois pontos, ou faz mais leve, o mais leve que você conseguir. Daí a gente observa como a Flávia fica, daí se deu bom, a gente faz um pouquinho mais na próxima, e sempre vai observando, né? Tem que ir Sempre com que a gente vai cautela. introduzir, sempre que a Exato. gente introduz alguma coisa nova, a gente vai com bastante receio, mas, claro, a gente sempre pensa assim no funcionamento, como funciona aquela técnica, e pensa na fisiopatologia, e depois faz o teste, sempre na intensidade menor que a gente conseguir. E vem Uhum, dando certo, né? O Pilates, né, que você tinha falado, uhum. que claro que é um Pilates adaptado, né? É. Mas é um Não é um Pilates pilates que eu fico que fazendo um malabarismo, não é isso, né? não, Uso mas eu acho que te equipamento dá uma outra muscular. sensação também, né? De falar assim, eu estou fazendo Pilates, né? Não é, não estou fazendo fisioterapia. Eu acho que também tem, eu acho que tem também um outro, te dá um outro ar, né? De que eu estou fazendo algo que não é uma reabilitação, né? Estou indo lá, estou fazendo um alongamento no aparelho, e tudo. Eu acho que É, te dá também um, o um Pilates ajudou estímulo. bastante, principalmente na contração do abdômen, né? Que era uma coisa muito difícil de fazer, né? E aí, com o Pilates, com vários exercícios, a gente conseguiu melhorar bastante. E eu sinto falta do Pilates. Eu percebo que a contração do abdômen, depois desse tempo de pandemia, né? Que eu fiquei parada, assim, só fazendo terapia online, fez muita diferença, assim, né? O Pilates está fazendo falta. Vou voltar a fazer Pilates. E outra que o Pilates bem feito, ele faz a sincronia com a respiração. Então ele treina não só o corpo, né? Mas te ajuda a expandir melhor, criar essa consciência corporal, essa consciência respiratória, né? Se você consegue fazer, se você conhece uma fisioterapeuta que tem esse olhar mais cuidadoso, né? Que não vai te levar à fadiga, que não vai te mandar fazer um malabarismo, né? Que não vai te causar uma lesão, é ótimo, é ótimo. Na verdade, sempre menos é mais. Parece assim que é um movimento pequeno, mas se você promove contração, alinhamento, é tudo de bom. Sim. Que mais? Eu anotei aqui. Ah, Carol, eu queria que você falasse da eletroestimulação, né? Você falou do PES como uma corrente só para estimular, né? Fazer aquela eletroestimulação que fica contraindo o músculo o tempo inteiro não é indicado, né? Não é indicado, porque primeiro que não é uma contração que o seu corpo está exigindo, né, do músculo. Quando existe a sua contração, é o seu cérebro que está comandando e ele tem o limiar, né, para isso. Ele Uhum, sente o quanto cansa. Quando você põe um aparelho externo e coloca sobre o músculo, você não tem essa percepção do quanto, né, uhum, e do quanto fadigou. Então é extremamente perigoso. Toma cuidado assim, com pessoas também que colocam aquele que é o TENS, né? Que, entre aspas, é para tratador. Também uhum. não é legal. Tem que ter. Não faça fisioterapia que bota um choquinho infravermelho, né? Não é isso que você está precisando, né? Como eu falei,
para Flávia, quando a gente fez, era assim, 5 minutos de contração que ia, fazia uma contração e dava um período de repouso. Ela Uhum. descansava. Daí, de novo, vinha de novo a contração e repouso. E nunca passava de 10 repetições, assim, era, E no começo a gente né? fazia uma, né? 3, 4 vezes só e parava, né? Que nem eu falei, a gente sempre começava com um pouquinho para ver se ela no dia seguinte não sentia fadiga, na próxima eu fazia um pouquinho mais, né? Sempre com muita cautela, porque a ideia é nunca fazer uma terapia que vai aumentar a lesão dela, né? É Uhum. melhor ir de pouquinho em pouquinho, construindo, que foi o que a gente veio fazendo, do que fazer algo que vai piorar a situação. Para acelerar, né, a progressão. É. E liberação miofascial. Tem que tomar cuidado também com algumas liberações, né? Porque quando você faz a liberação, você está tirando fibrose, né? Então, o quanto de fibrose você está tirando, o quanto de lesão muscular você está fazendo. Então, e dói, né? Dói pra caramba. Você Dói. tá liberando mais cortisol, sabe? Claro que se você tiver com uma contratura muito grande, né, que estiver tirando a tua função, se não tiver Uhum. uma outra técnica, tudo bem, mas hoje, né, com osteopatia, com as técnicas mesmo manuais, você consegue fazer sem lesão, sem nenhum prejuízo, sem dor, né, sem muita dor. Um pouco de dor vai acontecer, né, mas sem muita dor, acho que Uma seria dorzinha ótimo. pontual ali na panturrilha, que é mais rígida, ok, né? Mas ficar com dor no corpo inteiro. E falando em dor, o que que a gente pode fazer em casa, então, para diminuir a dor? Usar um calorzinho ajuda? Colocar uma bolsa quente ajuda? O que que a gente pode fazer? Aquelas dores que vêm, por exemplo, de cansaço, né, de fadiga, eu sempre recomendo dor, mas o calor. Mas quando você, por exemplo, torce, tá? Eu torci o tornozelo, ou estiquei o braço e me deu um mal-estar, me deu uma dor na hora, é gelo. Então tem aquela dor que a gente chama de dor aguda você coloca gelo. Bati, torci, dei um mau jeito, você coloca gelo, né? Agora é aquela dor que sempre tá ali, tem dia que tá pior, tem dia que não, aquela dor na escápula, dor no pescoço, né? Que são as dores mais recorrentes. Você pode sim usar calor Uhum. e. Ah, eu ia pegar a bolinha e esqueci. Eu e a Flávia, a gente usa uma bolinha texturizada, que é de uma técnica chamada Movie Flow. Tem até o Instagram delas, elas postam várias séries assim de exercício com a bolinha. Eu mesma no canal da Girassol também às vezes posto uma série de exercícios e essa semana eu vou fazer uma série de exercícios para vocês, Ah, para legal. vocês fazerem em casa. Daí vocês podem fazer tanto com uma bolinha murcha ou uma almofada, né? Ou comprar essa bolinha aí no site delas. É Na uma época que eu bolinha super comprei, barata e que é ajuda bastante no R$ 25. alongamento. Vou É. pegar aqui para você. E são movimentos assim que não causam fadiga. Ela te dá essa sensação, né, de feedback sensorial. Ele trabalha a face, movimenta a face. E é uma coisa que você consegue fazer em casa, né, independente da fisioterapeuta. Claro que você faz com orientação. Eu vou passar a série Alguns para vocês. ensinar os exercícios, né? Mas É, eu uso bastante, principalmente para alongamento da região aqui dos ombros, da escápula, de pescoço. Então, às vezes a eu tô ali parte sentada no sofá, respiratória. tô fazendo os exercícios. E isso aqui é muito legal ter em casa, assim. É uma ferramenta super baratinha mesmo. E tem vários tamanhos, né? Eu uso mais essa pequenininha aqui e essa daqui, Move Flow. Aí a Tainá É, mostrou pra isso. Elas têm também um canal no YouTube. Só toma cuidado que elas às vezes postam umas séries assim mais pesadas, né? Vamos começar com aquelas ficam mais deitadinhas. Eu vou postar uma série para vocês, tá? Aí vocês façam em casa. E aí, se vocês não tiverem a bolinha, vocês fazem com uma bolinha murcha ou uma almofadinha mesmo, só para sentir a movimentação. esses dentinhos aqui fazem diferença.
É, e você sente relaxada depois, sabe? A hora que você tira a bolinha, parece que você derrete, assim, do chão. É uma delícia. Isso aqui dá para todo mundo usar, marido, filho, todo mundo, que o Guilherme também faz, também usa as bolinhas. Eu mesma uso sempre. Eu tenho uma em casa também, porque dor nas costas, né? A gente atende um monte de gente, é uma maravilha. O que mais que a gente pode falar? Das adaptações a gente já falou, né? Vai muito de pessoa para pessoa, né? Mulher para mulher. Então, adaptação na nossa casa, por exemplo. Tomar cuidado com o piso mais escorregadio, né? Com o banheiro, às vezes é necessário fazer também, né, Carol, para evitar a lesão. Assim, as barras, né? Tomar cuidado também onde colocar barra, a altura que coloca a barra, né? Porque para você se levantar, então quanto mais baixo o assento, mais esforço você vai fazer. Por isso que a Flávia tem um assento um pouquinho mais elevado, já facilita a biomecânica do levantar. Mas para você se levantar de forma que tenha menos sobrecarga mecânica, né? Você tem que fazer uma inclinação para a frente do seu tronco e aí você levantar. Se você coloca a barra muito aqui do lado, você não vai ter esse. Pescoço, né? E você vai forçar aqui e depois você vai ficar reclamando que tá com dor aqui. É melhor que você coloque a barra lá na frente Para para se se puxar. puxar. É. Outra coisa que também é o calçado, né? Faz bastante diferença, principalmente quando você vai andar bastante. Observar, fazer uma avaliação se sua pisada é pronada, se é supinada, né? Se o seu pé é mais virado para dentro, mais virado para fora, ou se é uma pisada neutra, porque isso vai fazer diferença se você for andar bastante, né? Se você for fazer um passeio no shopping, se for um calçado pesado também vai te Uhum. atrapalhar. Se for aquele solado grosso, que não tem mobilidade, né? Porque é importante o pé fazer toda a movimentação, né? De antepé e calcanhar. Quando você coloca aquele calçado que o solado é duro, você impede esse movimento e você vai ter menos equilíbrio. E vai gastar muito mais essa panturrilha e o quadril, né? A roupa também, né? Roupa muito justa. Tem que Se mudar você for tudo, andar né? Não, mas se você for andar muito, fala assim, eu vou ao shopping, né? Você não vai de tamanco e uma calça super apertada que dificulte seu movimento. Ainda Você mais pode que o até. shopping é liso, né? Pode escorregar, então tem que tomar cuidado com tudo isso, né? É, é. Pessoal, se alguém tiver pergunta, comentário, pode mandar, porque a gente já está daqui a pouquinho encerrando. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa importante aqui também. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha combinado. Como você falou, né? Eu sou um N1, não tem outras mulheres para a gente comparar, né? Mas algumas delas me falaram também que elas demoraram um pouco para sentar e andar. Quando criança, que a mãe comentou que demorou para sentar e andar. Isso pode ser um sinal de que tem alguma alteração neuromuscular, mas pode ser que seja da própria criança mesmo. Mas se demorar demais para sentar, né, e demais para andar, e aí pode ser uma preocupação, né, Carol? Pode ser uma preocupação e, na verdade, pode ser uma preocupação assim para frente, né? Assim, o quanto de do banco de dados de movimento você tem antes do aparecimento dos sintomas, né? Claro que se você tivesse feito assim um exercício extenuante, se você quisesse, sei lá, praticar um triatlon, com certeza seus sintomas teriam aparecido antes, né? Uhum. Mas também se você fosse super sedentária, também a sua condição hoje, pós-terapia, seria outra, né? Uhum. Então, esse meio termo deveria existir desde o começo, né? Que isso atrapalha, porque você vai ter o subdiagnóstico, um diagnóstico super tardio, né? Uhum. E a gente fica pensando muito nas mães, né, dos meninos, que a gente ouve também muito os colegas, né, da equipe de saúde falar assim, ai, mas a mãe, ela tá assim porque ela tem que cuidar desse menino, ela pode estar cansada, né, pode ser algo psicológico, sabe, e deixa não diagnosticado essa mãe, né, É o que e acontece muito, né? Ou ela descobre
quando tem um filho e esse filho é diagnosticado com Duchenne, ou às vezes o diagnóstico até vem, mas não de distrofia muscular, de fibromialgia, de qualquer outra condição, ou às vezes até de preguiça, de frescura, de quer chamar atenção, e na verdade ela tem uma doença de base ali que ninguém diagnosticou, né? É porque eu fico pensando né, no pós-parto, eu já tenho várias alterações abdominais e pélvicas, né? E eu já tenho que fazer uma fisioterapia pélvica. Então, essa mulher, ela precisava de um olhar, né, mais atento para esses sinais e um tratamento mais adequado, né, para evitar futuras complicações. E até melhorar a qualidade de vida dela, melhorar o cuidado que ela vai ter com esse filho, né? Esse é o nosso papel que a gente está fazendo aqui hoje, trazer informação, né? Para melhorar a É, qualidade de vida dessas mulheres, né? construir, né, esse senso crítico, né? Porque se a gente ficar também dependendo da equipe de saúde, talvez isso nunca chegue, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Carol, o que mais você tem para falar? Nossa, acho que eu falei tudo. Eu escrevi tanta coisa aqui que eu não podia esquecer de falar, e a gente fala bastante, né? Sem parar. Se deixar, a gente fica 2 horas. E a gente fala, né? A gente se conhece há tanto tempo e não para de falar, como é que pode? Tem muita coisa para falar ainda, né? Uma coisa que Então, a gente tem feito também é a esteira, né? Mas a esteira é é, algo que te fadiga muito mais. Então, quando é, a gente está introduzindo, né? É algo que a gente está introduzindo agora, o treino, porque ela faz o círculo ergômetro em casa, e aí na terapia comigo ela faz um pouquinho da esteira. mas E é aí eu pouquinho falo, mesmo. Hoje eu consigo andar 2 minutos e meio e já tô fadigada, com batimento super alto, né? Mas é treino também, né? que também é uma reintrodução, assim, né, o pós-pandemia, né, porque daí a gente acabou ficando muito em casa e essas longas caminhadas, elas se perderam, né, nessa É, pandemia. Então, eu tô tentando reabilitá-la para conseguir dar uma volta num parque, num shopping, sem ela se cansar e não demais. morrer. E não morrer. Então, eu faço sempre uma medição a aferição de pressão arterial, de saturação de oxigênio, frequência cardíaca, e para, inclusive, promover um condicionamento cardiovascular, né? Que é tão importante para ela também. É, E tem impacto, né? bicicleta eu consigo fazer mais tempo, mas é diferente, né? É importante falar que bicicleta trabalha músculos diferentes da caminhada. Então precisa fazer um pouco dos dois, né, Carol? É, e principalmente a questão do impacto, né, para a gente pensar nessa saúde óssea, né, principalmente para as mulheres, que aí vem a menopausa, né, esse risco de osteopenia. Então, é sim importante fazer a caminhada, porque o osso ele se mantém mais endurecido quando a gente tem contração muscular, que daí no caso da DMD ela é diminuída, e com impacto. Então, se você fala Uhum. assim, ah, eu não vou fazer nenhum exercício de impacto, eu acho que tem que ter um pouco de cautelas, porque fazer uma caminhada, ela promove, sim, essa saúde óssea, né? Principalmente E pensando nas também, mulheres. e não adianta só suplementar cálcio e vitamina D e não fazer a atividade um pouquinho que seja, né? E muitas vezes não só cálcio e vitamina D, a gente precisa de outros minerais também para a fixação desse cálcio no osso. Então, a atividade física mais a suplementação, mais a nutrição é importante para manter essa saúde óssea, né, Carol? É, atividade aeróbica, né, de uma forma geral, principalmente o ciclo ergômetro, ela tem se mostrado bem segura, com pouca contraindicação, e sempre começando assim, se você não faz nenhuma atividade física, começa assim com 5 minutos, observe o seu corpo, se você puder aferir a pressão, é sempre importante você procurar uma orientação, se você estiver fazendo fisioterapia, converse com ela sobre o treinamento aeróbico, procurar uma fisorrespiratória, porque vai melhorar a sua performance aeróbica, se você estiver tratando também esse pulmão, esse abdômen, né, essa biomecânica. Observar como você está, né? A Flávia tá aí preocupada que eu tô olhando o ombro dela para cima, mas é isso, assim, o ombro elevado, se ela fica nessa posição amanhã, ela vai estar reclamando que ela vai estar cansada, ela vai estar com falta de ar, vai estar com dor na escápula. Uhum.
É isso, né? Eu acho que o recado para as mães é que tem que fazer atividade física, tem que fazer um pouquinho de fisioterapia, mesmo que não faça fisioterapia, mas que se movimente, que se alongue, que faça exercício respiratório, que é importante. Independente se o sintoma é leve, né, de leve a moderado, é importante fazer, é importante a gente se cuidar também. E se observar, né? Não tentar ultrapassar o limite, porque ultrapassar o limite vai trazer mais dor, vai acelerar a progressão da doença, né? E é o que a gente não quer. A gente quer se manter bem ativa, conseguindo fazer tudo o mais tempo possível, né? Aumentar, né, esse intervalo de tempo de qualidade de vida, né? E é tão importante você dividir, né, esse combustível que você tem, né, nesses anos todos. Né? Isso é muito importante. Se você gastar tudo agora, você vai ter dificuldade para equilibrar lá para frente, né? Com certeza. Então, gente, se ninguém tiver dúvidas, a gente vai encerrar. Obrigada pelos comentários. Espero Obrigada que, pela participação. espero que a gente tenha esclarecido bastante coisa, né? E o objetivo é falar que quando você tem bons profissionais que te ajudam, né, que te orientam, que você se cuida direitinho, você vai ter uma qualidade de vida muito boa. Eu tenho um pouco de dor, mas a minha dor é bem administrável, assim, né? E ao longo desses anos, eu não perdi praticamente nada, né, Carol, das minhas funções. Na verdade, a gente veio ganhando um pouquinho. Então, Sim. se a gente fizer tudo direitinho, a qualidade de vida é excelente, dá para viver a vida, dá para fazer faculdade, dá para Dá para mudar estudar, de profissão. dá para mudar de É. profissão, dá para fazer Sei bastante coisa. que se você também ficar ouvindo muito diagnóstico, né? Tem profissionais que gostam de traçar prognóstico, né? Como você vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu acho isso um pouco equivocado, né? Não tem como você saber de fato e falar isso para o paciente, né? Então, talvez, assim, é, a, a, a Flávia tivesse um prognóstico, assim, mais obscuro, né? E a gente está aí, nesses 8 anos, provando o contrário, né? Quando Para eu quem recebi o tem. diagnóstico, o que fica na sua cabeça é que é uma doença progressiva. Apesar, né, de, em alguns casos, ela ser lentamente progressiva, você só pensa, pronto, eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, se eu vou estar bem, se eu vou estar viva. É importante fazer o acompanhamento médico também, né? As mães não podem esquecer disso, né? De fazer o check-up cardiológico e fazer o acompanhamento anual, para que se caso aconteça alguma coisa, tenha uma alteração cardíaca, como foi meu caso, né, o ano passado, já trate essa alteração cardíaca para que você não tenha uma pior. Então, é, as mães dos meninos não podem se abandonar, né? Tem que cuidar também para que elas fiquem bem para cuidar dos meninos, né, Carol? Sim, com certeza, com certeza. A mãe por si só já se anula muitas vezes, né? Eu acho que nesse caso mais ainda, né? Então tá bom. Carol, muito obrigada por essa Obrigada, viu, live. Flávia? Adorei o convite, tava um pouquinho nervosa para começar, mas foi super gostoso. Eu falei, a gente começa a falar e esquece que tá na live, né? É, porque a gente fala bastante, né? Obrigada, Aslete. Parabéns pela live. Pessoal, eu vou deixar então o contato da Carol, né, Carol, da Girassol, quem tiver dúvida, quiser entrar em contato com ela. Depois, se quiser acompanhar o exercício também, vou postar essa semana. Acho que eu vou postar com Ah, a Flávia fazendo. beleza, a gente faz. A gente manda pro pessoal, então. Então tá bom, pessoal. Tá, Obrigada, boa gente? Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Tchau, tchau.